Now, we find out that when man tries to find a serum, a doctor to give to his patient to inoculate him from sickness, he first tries it on a guinea pig and see if it'll work. Agora, verificamos que quando o homem tenta encontrar um soro, um médico, para dar a seu paciente para imunizá-lo contra a doença, ele primeiro o testa em uma cobaia e vê se vai funcionar. But God didn't do that. He never took a guinea pig. He used it on himself. A good doctor that wants to try a serum, if he don't know whether to kill or cure, he ought to take it himself first to find out, before he puts it in somebody else. Mas Deus não fez isso. Ele nunca tomou uma cobaia. Ele o usou em si mesmo. Um bom médico que queira testar um soro, se ele não sabe se vai matar ou curar, ele próprio devia tomá-lo primeiro para verificar antes de aplicá-lo em outra pessoa. And God, in order to take this serum, had to be made flesh and dwell among us. A kinsman redeemer. Amen. God had to become man so he could take the serum. And he had his inoculation at Jordan. Amen. E Deus, a fim de tomar este soro, teve de se fazer carne e habitar entre nós, um parente redentor. Amém. Deus teve que se tornar homem para que pudesse tomar o soro. E ele teve sua imunização no Jordão. Amém. When he walked out in the river by John and was baptized, and then the inoculation come down, the toxin fell from heaven like a dove, saying, "This is my beloved Son, in whom I'm pleased to dwell in." Quando ele foi para o rio, ao lado de João, e foi batizado, e então a imunização desceu. A toxina caiu do céu como uma pomba, dizendo, "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar." He was inoculated. And immediately after inoculation come, the test come. And every man, as soon as you receive the Holy Ghost and become inoculated, every demon out of hell will turn against you. Ele foi imunizado, e imediatamente após a imunização vir, o teste veio. E todo homem, assim que você receber o Espírito Santo e ficar imunizado, todo demônio do inferno vai se voltar contra você. Even your own family sometimes will turn you down. Your husband, your wife, your pastor, you're kicked out of church or life that made fun of. It's the test. Amen. Amen. Até mesmo sua própria família às vezes irá rejeitá-lo. Seu marido, sua esposa, seu pastor. Você é expulso da igreja. Você é zombado, ridicularizado. É o teste. Amém. Olá, boa noite, queridos ouvintes e amados irmãos em Cristo. Estamos iniciando novamente mais uma live ao vivo, aqui dos estúdios, do nosso programa A Voz do Cristão, Amém. Diretamente do coração de Deus para você. Hoje temos a sequência do assunto, onde nós começamos há algumas semanas, a Igreja Cristã, a história que não foi contada, e estamos iniciando então sobre as 7 eras da igreja, os 7 ciclos da igreja. E seria muito importante, você estar conectado hoje e nas próximas semanas, porque são coisas especiais que Deus preparou para nós. Verdade. E certamente para alguns de vocês que estão nos ouvindo, essas coisas serão novidades na vida espiritual de vocês. Uma coisa é certa: se você se conectar com o Espírito Santo, através dessa programação, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Sejam bem-vindos todos que estão conectados. Fiquem bem atentos, irmão, nessa noite, porque como se trata de um estudo, qualquer partezinha que às vezes ficar distraída pode
cortar o assunto ou a linha do raciocínio. Então fique atento, fique ligado. Algumas escrituras queremos citar, trechos da parte da história, e é um pontapé inicial, né, para nós sabermos por onde veio a Igreja de Cristo desde os dias dos apóstolos até os dias de hoje. E para começar, eu queria convidar vocês para abrir a sua Bíblia para nós lermos, porque temos que ter a base bíblica sempre, né? Então queremos ler em Apocalipse 2, a partir do verso 1 até o verso 7, que é onde Jesus dá as coordenadas para que João escreva essa carta endereçada a essa igreja, intitulada Igreja de Éfeso, que é o que nós vamos ler agora. Então, Apocalipse 2, capítulo 1, que diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que te aborreces as obras do nicolaísta, a quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Vamos ser faz uma oração e vamos dando continuidade após esta oração, que iremos depois, acredito que há um hino depois da oração, para nós darmos continuidade a esta live desta noite. Não sei. Inclina teu coração e teus olhos ao Senhor, e se você tem uma necessidade, já de antemão queremos colocar você diante do Senhor nessa noite. Pai poderoso, Deus riquíssimo em misericórdia, Amém. Te agradecemos pelo Teu amor poderoso, pela Tua graça maravilhosa, verdade, Senhor. E pedimos que nessa noite Tu desça a cada coração e preencha, Senhor, cada vida, cada alma, Senhor, que Tu possa elevar o conhecimento de cada um, Senhor, dentro da Tua sagrada palavra, Pai. Te pedimos isso em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Aprendi, sou forte pra lutar.
a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo fecho os olhos, eu posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi, sou forte pra lutar. Que eu aprendi, sou forte pra lutar. Amém, graças a Deus. É sempre bom ouvir a família de Jesus cantar, né? Jesus duas vezes, né? Amém. Que Deus abençoe irmão Charles, sua família, abençoe os hinos, um hino muito belo, né? E agradecemos imensamente essa participação deles. E queremos agradecer aqui já de início aos alguns que estão conectados, né? Eu vou estar aqui olhando aqui, eu já vi que a minha mãe está conectada, minha irmã, a irmã Fran, a irmã Paula está conectada, a irmã Gisele. Eu vi que o irmão Rodinei Rocha Machado está conectado, que Deus abençoe, irmão Jairo. Eu vi que os irmãos do Uruguai ali também estavam conectados, há muitos irmãos conectados, não vou conseguir citar o nome de todos, mas Bolívia, que foram aparecendo aqui, né? Bolívia que está conectado também. Irmão Edson, acabou de dizer que Deus te abençoe, irmão Edson, pastor Edson, né, do Uruguai, Minas de Corrales, juntamente com toda a sua família ali conectada, que Deus abençoe grandemente. Pastor Domingos, deixa eu ver que são muitos aqui para me aparecer aqui. E que Deus abençoe a todos, e conforme a live vai decorrendo, nós vamos dando boas-vindas àqueles que vão entrando. Saiba que não é um culto, mas sim uma live especial, um ensinamento, e essa noite estaremos falando sobre a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja de Cristo, a história que não foi contada, e vamos começar a dar início à a segunda parte, mas a primeira parte de Éfeso, né? A semana passada fizemos uma introdução sobre a visão de Patmos, e hoje estaremos dando início à primeira era, a era de Éfeso. E fique atento porque é muito interessante, né, Monsenhor? É muito interessante. É importante também a gente frisar, irmão Luciano e caros ouvintes, que o que você vai ouvir nesse estudo, né, é algo que você não vai ouvir em outro sistema ou num sistema religioso, né? Porque o sistema religioso não consegue traduzir essas verdades bíblicas. É duro o que a gente está falando, né? Mas se você pertence a um movimento religioso, a uma grande igreja religiosa sistemática, o que vamos falar dentro da Bíblia, ele vai bater de frente com aquilo que você crê. E aí, durante a programação, você tem que escolher, ou você fica com o sistema, ou você fica com a Bíblia. A gente até brincou antes do programa, que agora nós vamos ver realmente quem são as pessoas que gostam de nós, né?
Porque a partir de hoje nós vamos começar a falar algumas verdades bíblicas ocultas, né, no mundo religioso, algumas coisas que dói o mundo religioso, que dói dentro, né, do sistema religioso, né, é a famosa pedra cortada sem mãos, jogada jogada aos pés de um império que se despedaça ao sentir a substância da palavra, né? Então, veja bem, semana passada nós iniciamos a programação, né, falando sobre a visão de Patmos. O que foi a visão de Patmos? A visão de Patmos foi figuras, foi alegorias, foram símbolos, né, que o nosso querido irmão João, né, o discípulo do amor, o discípulo do amado ou o discípulo amado, ele visualizou, né, lembrando que ele foi o único discípulo que seguiu Jesus, que não foi assassinado, morreu de morte natural, e tinha um propósito tremendo por detrás da vida de João, porque João estava ali pronto para escrever as coisas futuras. E essas coisas futuras, né, ela vai chegar num certo momento da história que ela vai ser presente. Verdade. E o que nós estamos vivendo nesses dias é simplesmente a visão do apóstolo João. Ou seja, nós somos uma visão materializada. Você que está nos ouvindo, você vai descobrir durante as programações que você é a visão da ilha de Patmos se materializando no tempo de hoje. Verdade. Então não perca nenhuma das lives, porque nós falamos na última live sobre a primeira visão que João teve quando ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ele entrou no espírito e foi arrebatado, e lá ele viu 7 castiçais de ouro. Você lembra que a gente mostrou a figura dos 7 castiçais de ouro? E nós também mostramos, né, aquela figura gloriosa de Jesus, que era o Filho do Homem, era Jesus com sua cabeleira branca de juiz, né, com o seu manto, e na sua mão havia 7 estrelas, na sua mão direita haviam 7 estrelas. Então essa foi a visão que João viu. Da sua boca, não descreve nessa visão, mas da sua boca havia a espada aguda de 2 gumes, que nós sabemos que é a palavra de Deus, como descreve em Hebreus. Então nós observamos, queridos ouvintes, que o que nós vamos falar daqui por diante é a história da Igreja de Cristo, porque a Igreja de Cristo ela não morreu há 2000 anos atrás. Ao contrário, a Igreja de Cristo ela nasceu há 2000 anos atrás e ela continua viva. No original, o livro de Atos dos Apóstolos não tem ponto final. Por quê? Porque o livro dos Atos dos Apóstolos, são o livro dos atos do Espírito Santo na igreja. Então a igreja ainda não terminou de escrever a história da igreja, o livro dos atos do Espírito Santo. Então o que João viu? João viu o Filho do Homem, ele viu os 7 castiçais, ele viu 7 estrelas, e você vê em Apocalipse capítulo 1, que os 7 castiçais, né, eram 7 eras da igreja, eram 7 cidades que simbolizavam 7 ciclos da história da igreja. E as 7 estrelas, estrela você sabe que é um guia, quando os 3 magos observavam toda a constelação, que era o zodíaco, a primeira Bíblia escrita por Deus. Quando eles estavam observando o zodíaco, eles perceberam que havia uma estrela diferente, e aquela estrela guiou eles até Jesus. Então essas 7 estrelas contidas no livro de Apocalipse capítulo 1 são 7 mensageiros guias. Você quer chegar até Jesus? Você tem que descobrir qual a estrela para o seu tempo, qual a estrela para esta era, porque essa estrela ela não é Jesus. Essa estrela não ocupa o lugar de Deus, mas essa estrela te leva até a pessoa do Senhor Jesus e sua palavra. E começamos nessa noite a era de Éfeso. A primeira era, o primeiro ciclo da igreja
de Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos dar início falando um pouco sobre o que era essa cidade chamada Éfeso, né? O que era essa igreja e o que ela tinha de especial. E vamos falar um pouco historicamente sobre esta igreja e as curiosidades, não sei, dessa cidade que ficava no estado de Lídia. E Éfeso hoje, para nós falarmos de dias naturais, hoje Éfeso fica situada na Turquia. Para quem quer saber onde é que existe, as ruínas da cidade de Éfeso está situada na Turquia. E o Abner tem algumas imagens ali. Então, na cidade de Éfeso era uma cidade grande, uma cidade que continha mais ou menos cerca de 400 a 500 mil habitantes, uma cidade que era uma cidade portuária, não sei, e ela tinha muito comércio na época e muito turismo. Amém. Turismo por quê, irmão Luciano? Turismo. Nessa cidade havia um templo, e esse templo era um templo grande, né? Uma cidade que havia templo, havia teatro, havia biblioteca, irmão Seir, havia uma biblioteca enorme que continha vários estudos e relatos da história. Muita informação, muitas verdades ali naquela biblioteca. E era procurada por muitos. Era uma cidade grega e também depois de tempo ela foi ali dominada pelos romanos, né? Então ela ficou grega-romano, né? Mas era uma cidade grega com seus deuses. Ela havia um templo e esse templo era o templo de Artemis, que depois que os romanos entraram nessa cidade, misturaram essa deusa Artemis e hoje eles chamam ela de Diana. Artemis era uma deusa grega e ela era uma deusa do arco, da flecha, da caça, ela tinha o contato com o animal, segundo a mitologia grega. Então, como você está vendo nas imagens aí que está sendo passada. E esse templo, volta um pouquinho o Abner ali, esse templo que nós mostramos ali, era muito curioso porque era um dos maiores templos que havia de Artemis no mundo. Esse templo foi construído em cima de 27 estacas, colunas, e cerca de 20 metros de altura. O templo tinha 103 metros de comprimento por 43 de largura, um templo muito belo, feito de mármore e de bronze. E era ali onde eles tinham as suas adorações a esse ídolo chamado Artemis e esse ídolo chamado Diana. E nós vamos encontrar que também dentro da Bíblia, né? E essa mistura, eu vou mostrar agora a estátua que se tornou Diana, né? Artemis se tornou Diana, porque em grego Artemis era para ser, dentro da mitologia grega, irmãs gêmeas de Apolo, né? Então ela se tornou ali, depois com a mistura dos gregos e os romanos, se tornou Diana, que ficou muito mais famosa do que Artemis. Então ficou o grande templo de Diana. Havia as ruas, e essa rua que o Abner vai mostrar agora é uma das ruas que Paulo caminhou muito por ela. E quando Paulo chegou na cidade, Paulo chegou por essa rua aí, ela tem cerca de 2 km mais ou menos essa rua, e essa rua ela se desemboca num porto, onde chegavam os navios, onde chegavam as embarcações. Uma das curiosidades, não sei, muito interessante, é que essa cidade ela situava assim num ponto onde quase todas as cidades ao redor sofriam com inundações e ela não sofria, então ela sempre chamava mais as pessoas porque ela tinha uma segurança. Outra coisa interessante sobre Éfeso, além da seu comércio e economia, era exatamente sobre essa adoração a este ídolo, que era Diana. E nós vamos ver que Paulo chegou nessa cidade, você vai encontrar isso em Atos 19, você vai ver que diz assim: e sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e ali achou alguns discípulos. Ali você vai ver em Atos 19, Paulo chegando em Éfeso, né, onde ele começou a pregar o evangelho, e ali encontrou alguns discípulos. E só que
essa vinda de Paulo para Éfeso teve um problema, né, bem razoavelmente grande para Paulo, porque muitos começaram a se converter ao cristianismo, né? Depois o Monseiro vai falar um pouco mais sobre isso, mas para nós deixarmos aqui, para nós coligar a história de Éfeso com a Bíblia, né? Você vai ver que em Atos 19 e 18, 19, você vai ver que ali muitos estavam confessando, publicando publicamente que eles eram crentes de Jesus Cristo, né? E ali eles estavam, como havia muitos mágicos, muitas pessoas de feitiçaria, começaram até mesmo a queimar livros. E diz a Bíblia aqui em Atos 19, que diz que também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do preço, acharam que montava cerca de 50.000 peças de prata. É muito dinheiro, né? Então essas coisas começaram, né? Como era uma cidade idólatra, né? Éfeso era uma cidade idólatra, uma cidade grande, uma cidade onde havia o maior templo, onde havia a maior biblioteca, onde havia o maior teatro, né? Depois se o irmão Abner quiser botar ali um pouco da ruína do teatro também. Então essas coisas começaram a incomodar o povo daqueles dias, começaram a perturbar o sossego, porque é assim, né, irmão? Onde Jesus entra, onde a verdade entra, Causa problema. Incomoda muitos. É verdade. Né? Isso acontece até o dia de hoje. Quando falamos a verdade, isso incomoda muitos. E naqueles dias não era diferente. Paulo estava trazendo uma verdade para Éfeso e isso estava causando incomodação. Paulo era visto como uma pessoa rabugenta, nojento, né? Vamos falar nossa linguajar aí. Paulo era nojento. Para a religião, Paulo ele era uma praga. Se você vê Atos, no final do livro de Atos, você vai ver que Paulo é considerado uma praga da seita dos nazarenos. Então você quer seguir Jesus, você vai ser considerado uma praga da seita dos nazarenos. É importante sempre lembrar, aonde Jesus chega, as pessoas que se aproveitam do ministério, elas caem por terra. Elas entram em problema, né, pastor Luciano? É verdade. Então, na realidade eu até esqueci de passar aqui, mas eu tenho aqui. Éfeso, ela era uma cidade que como ela tinha essa grande população, girava muito dinheiro. E uma curiosidade que eu descobri na história de Éfeso é que muitas partes da cidade eram cobradas taxas para entrar. Eram cobradas taxas para entrar em certos pontos da cidade por se tratar de uma cidade muito com uma arquitetura muito bem vista, muito bem formada. Então, muitas partes da cidade eles pagavam taxas para entrar, não diferente de hoje, que existem lugares aqui em São Paulo que para te entrar em certos lugares lá, até mesmo no meio evangélico, tem que pagar uma taxa barata. É verdade, Lembrei agora. Não vamos longe, né? Não vamos longe, né? Nem vou citar o nome por enquanto, né? Deixa para mais adiante. Então, vemos que quando Paulo começou a incomodar que, digamos, é pregar o evangelho, e muitos ficaram incomodados, porque diz no Atos 19, 20, e assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém. Estava ali passando, mas antes disso acontecer, nós vamos ver que houve uma perseguição. Havia um homem muito importante, não sei, naquela época, um grande empresário, que o seu nome era Demétrio, e ele fazia pratas, fazia nichos, fazia escultura, fazia artífice, ele e a sua grande equipe, para toda a região. Relacionada aos deuses, né? Relacionada à idolatria, relacionada a esse templo de Artemis, que era chamada de Diana. Então, ali eles faziam, existem certas curiosidades até que é um pouco pesada para me falar aqui, mas eles faziam práticas, orgias nesse templo em adoração a Diana, né? Havia nesse templo eunucos
que estavam ali dia e noite pronunciando adorações a Diana. Havia mulheres preparadas, separadas, para que estivessem ali esperando para essas práticas de idolatria, que eram essas orgias, essas festas, eles falavam que eram pontos de oferenda, né, para Diana. Então, por se tratar de uma cidade muito grande, esse homem chamado Demétrio ficou muito incomodado quando Paulo começou a anunciar o evangelho nessa cidade, começou a pregar, e as pessoas começaram a quebrar os seus ídolos, jogar os seus ídolos fora, ou seja, deixavam de comprar, não sei, seus apetrechos que eles vendiam, suas idolatrias, seus nichos de prata, diz a Bíblia, seus artífices. E isso começou a dar pouco lucro. Então, ele juntou muitos oficiais daquela cidade, isso está em Atos 19, você pode ler, e começou a fazer um grande tumulto, e reuniu nesse grande teatro cerca de 25 mil pessoas, e começou a criticar, e Paulo queria entrar nesse teatro lá para defender o evangelho, mas Alexandre e outros apóstolos não deixaram, chamaram ele e disseram: sai daqui porque você vai ser lixado hoje. Então Paulo pegou aquela estrada que nós mostramos ali e foi em direção a Macedônia, em direção a outros lugares, e ficaram ali Alexandre e outros discípulos, onde foram lá diante dessas 25 mil pessoas. E esse Demétrio começou a fazer um belo discurso, uma política, dizendo: quem é esse homem, Paulo, que vem de outras cidades que já estão deixando de adorar nossos deuses para adorar a este Jesus chamado Cristo? E começou a fazer um belo discurso. E o que vocês acham? Vamos agora deixar nossa Diana, vamos deixar nosso grande templo, nossa grande cidade para adorar um Deus que nós não conhecemos? E começou a fazer um grande discurso. E todos começaram a gritar com grande voz, diz a Bíblia aqui, né? Com grande voz eles começaram a gritar, né? Grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. Então isso foi algo que ensurdeceu naquela cidade, né? Foi algo muito, muito enorme, assim. Então, com o que aconteceu? Com isso, aqueles discípulos iam ser lixados, iam ser batidos ou talvez até mortos. Então levantou-se um chefe, um grande escritor da época, respeitado, e disse a eles: se há alguma coisa contra esses homens, que levem diante das autoridades e julguem conforme as autoridades. Então esse homem, acredito eu, usado por Deus, não citaram o nome dele na história, mas esse homem meio que apaziguou esse lugar, esse dia. Então esta é mais ou menos a Éfeso histórica, não sei. Agora é importante também a gente frisar, queridos ouvintes, quantos Demétrios existem nos dias em que nós estamos vivendo, né? Com certeza. Quantos Demétrios estão sendo, neste momento, Pastor Luciano, neste momento, enquanto nós vamos começar o estudo das eras, o ciclo da igreja, a história que não foi contada, se você pertence a uma denominação, vá falar para o seu líder o assunto que nós estamos falando, e você vai identificar claramente o espírito de Demétrio nesses líderes. Por quê? Porque essa mensagem que nós pregamos, ela mexe na lucratividade do sistema. Ela mexe na parte financeira do sistema. Então é muito importante você entender que a Bíblia é uma sombra das coisas vindouras, ou seja, das coisas que aconteceriam no futuro. As pessoas, talvez você esteja se perguntando nesse momento, mas irmão Seir, irmão Luciano, o que tem a ver tudo isso, toda essa história de Éfeso? O que eu quero saber de história de Éfeso? Meu querido ouvinte, você precisa entender que a Bíblia, ela é escrita por símbolos, por figuras. Você precisa entender que Jesus, quando pregava o Evangelho, quando ele estava falando com colonos, com camponeses, ele falava de trigo, ele falava de joio, ele falava sobre o plantio, sobre a semente.
Quando ele falava com pescadores, ele falava de mar, ele falava de peixe, ele falava de rede. Quando ele falava com astrólogos, ele falava com pessoas mais estudadas, ele falava, vocês conhecem as estações, sabe quando vai dar vento, sabe quando vai chover, mas não conhece a hora que estão vivendo. Então a Bíblia é escrita por símbolo. Você vai descobrir nessa programação que tudo isso tem a ver com a palavra, com os acontecimentos da era de Éfeso, que quando estava se referindo em Apocalipse para João, na ilha de Pátmos, sobre as 7 cidades da Ásia Menor, que eram essas 7 cidades que estavam na Ásia Menor, eram cidades que tinham o domínio romano neles, ok? Para que vocês possam entender, a Ásia Menor ela era dominada por Roma. Então, quando se relaciona a essas 7 cidades, não significava que era para aquele tempo, eram para que as pessoas vissem os símbolos, os deuses, os acontecimentos, tudo que acontecia nas cidades relacionadas no Apocalipse eram para ser levadas em conta com os ciclos da igreja. É muito importante você entender o simbolismo bíblico, que essas 7 igrejas, que essas 7 cidades relacionadas em Apocalipse, elas tinham símbolos, elas tinham significados muito substanciais para as coisas futuras que iriam acontecer. Agora, o irmão Luciano, ele citou com muita propriedade, com muita precisão, sobre Éfeso e também sobre a deusa que regia esta cidade. Se você observar, cada cidade da Ásia Menor havia um deus ou uma deusa que regia sobre essa cidade. Lembrando que Roma adotou os deuses gregos para sua cultura de adoração. Certa feita, quando Paulo já havia pregado o evangelho em Roma, quando ele retorna para falar novamente do evangelho, ele se depara com um muro de 11 quilômetros de comprimento, e nesse muro havia ali mais ou menos 400 templos pagãos relacionados a deuses gregos, jogando então a introdução e adotando como deuses romanos. Você vai entender o que Roma fez com essas adorações, com esses templos e com esses deuses. Veja bem, vamos falar sobre Diana. Vamos falar sobre Éfeso, aproveitando o gancho que o pastor Luciano deixou para nós. Importante lembrar a você que naquela época havia, quando eles entravam na cidade de Éfeso, havia uma escultura. Nós não temos isso em imagem para mostrar para vocês, mas você vai na história, você vai descobrir, havia uma grande escultura que saía de uma madeira informe, não havia uma forma definida, saía dessa madeira uma escultura que se transformava de cintura para cima em Diana. Essa escultura era em madeira, começava informe, sem uma forma, e terminava como a deusa Diana. E os seus braços, veja bem, que os seus braços não eram de madeira. Propositalmente, como um símbolo, os seus braços eram de ferro. Irmão Luciano, eu não sei o que isso tem a ver com o mundo espiritual. Veja bem, observe você. Ali, nessa forma, nessa madeira que formava a imagem de Diana, de madeira, começava de forma que você não conseguia definir o que era. A base você não definia, mas quando chegava para a cintura, para cima, você via que era Diana. E os seus braços de ferro, um para o lado e o outro para o outro lado. O que isso significava? Que Diana, essa mulher que simboliza, irmão Luciano, na Bíblia o que simboliza a mulher? Igreja. Uma igreja. Então ali estava nascendo, pastor Luciano, caros ouvintes, ali estava nascendo uma igreja, sem forma. As pessoas não enxergavam como uma igreja, sem forma. Mas com o tempo ela se tornaria, numa certa altura da sua idade, ela já teria a forma de uma mulher imponente, uma deusa que estava acima de tudo e acima de todos. E depois os seus braços de ferro, dando marradas para os 4 cantos da terra, dominando todos os impérios,
todos os países e todos os continentes. Importante também frisar, o pastor Luciano falou rapidamente, eu quero frisar isso, pastor Luciano. Havia ali em Éfeso esse templo de Diana. No templo de Diana haviam 4 categorias de pessoas. Veja bem, primeiro havia, claro, a escultura de Diana, que simbolizava então uma igreja, uma mulher poderosa, uma igreja. Depois nós observamos que havia o sumo sacerdote. O sumo sacerdote estava acima de todos. Ele comandava tudo e ele tinha, junto com ele, não só um poder religioso, mas também um poder econômico e político. Ou seja, ele tinha dentro da sua jurisdição a religião, a política e a economia. Era o líder, o sacerdote líder, o sumo sacerdote, ou seja, o principal dos sacerdotes de Éfeso. Ok? Logo abaixo do sumo sacerdote, havia os eunucos, como o pastor Luciano citou. Havia os eunucos, era uma classe de pessoas. Eunuco, você sabe o que é? É uma pessoa que ela não reproduz. Castra. É uma pessoa castra, ela não reproduz. Era o eunuco. Um eunuco não casa. Eu quero que você ligue os pontos. Um eunuco não se casa. O eunuco fazia o trabalho do templo. O eunuco comandava o templo e não se casava. Observe, uma deusa, mulher, que era uma igreja, com o sumo sacerdote chefe, controlava a religião, controlava a política e controlava a parte social, a parte também econômica. E depois, abaixo dele, havia eunucos, homens solteiros, homens que não poderiam se casar, que eram sacerdotes abaixo do grande sacerdote. Eram os eunucos, os responsáveis pela eucaristia do templo de Diana. Pela organização do templo, adoração, as orações, as oferendas. E depois deles, havia uma outra categoria de pessoas que eram as sacerdotisas virgens. Segura essa. Como diz o ditado popular, pastor Luciano, segura essa batata quente agora. Quem eram essas mulheres? Eram mulheres que não poderiam casar-se. Eram mulheres que a vida delas era consagrada à igreja, era consagrada ao templo. Então, recapitulando, uma igreja informe, que cria forma, que tem poder, com um sumo sacerdote chefe que mandava em tudo, inclusive na política, na economia e na religião. Depois nós temos os eunucos, homens solteiros, homens que não reproduziam. Agora nós temos as sacerdotisas, que eram virgens, que eram responsáveis por levar o sacrifício, e como o pastor Luciano citou, dentro do templo. Veja bem, meu querido, não precisa, nós já estamos dando nome. Você já sabe do que nós estamos falando. Não precisa ser tão explícito. Mas dentro desse templo, e aí você vai lembrar da história passada e contemporânea, o que acontece ainda. Dentro desses templos haviam orgias, haviam relacionamentos sexuais. É duro, mas é a história. Uma espécie de oferenda ainda. Que era uma espécie de oferenda. Tudo isso acontecia. E depois, pastor Luciano, havia uma outra classe de pessoas, que era a última classe de pessoas. Que eram quem? Os escravos. Quem eram os escravos? Aqueles que bancavam o templo. Aqueles que pagavam para o templo ficar de pé. Mas eles não tinham voz. Eles não podiam indagar, porque se eles indagassem, se eles falassem alguma coisa, eles seriam considerados protestantes. Você sabia que se você protestar, se você falar alguma coisa para uma determinada seita ou religião, você é considerado um protestante? Naquela época, no templo da deusa Diana,
os escravos eles serviam só para uma coisa. Presta atenção nisso. Os escravos serviam só para bancar o sistema de Diana. Os escravos, eles serviam para quê? Para levar as riquezas, as oferendas e tudo que sustentasse o templo. E eles tinham que ficar, quietinho. Eles não podiam perguntar, eles não podiam falar, não podiam dar ideia, não podiam dar sugestão, porque tudo estava acima deles, eles estavam embaixo. Veja você que em Atos 19, como citou o pastor, ao invés de eles preferirem, antes de você falar para nós, nessa live que nós estamos loucos, antes de vocês falar qualquer coisa sobre relacionado a isso, eu quero que você lembre, Atos capítulo 19, o pastor aqui já citou para nós e deixou claro que as pessoas da era de Éfeso, do templo de Éfeso, da cidade de Éfeso, preferiram ficar com Diana, que era a religião, do que ficar com Paulo, que era portador da palavra, um homem cheio do Espírito Santo. Fato este que gritaram em muitas vozes dizendo: salve Diana, deusa de Éfeso. E por mais de uma vez, repetidamente, muitas vezes diziam: salve Diana, a deusa dos Efésios. Ou seja, salve o nosso sistema, salve a nossa religião. E o que Paulo falou é bobagem. Cerca de 40 minutos ficaram berrando esse dia. 40 minutos, um culto. É. Fizeram um culto a Diana. Existem pessoas que preferem o sistema. Quando falamos de Paulo, quando falamos da palavra que dói, que bate no sistema, quando nós falamos da verdade, as pessoas dizem: não, eu fico com a minha igreja, eu fico com o meu sistema, eu fico com o meu templo. Quando você faz isso, você diz: salve Diana. E Paulo foi expulso daquela cidade como um malfeitor. Então veja bem, é duro, mas é delicioso. Porque essa é a história que nunca ninguém contou para vocês. Veja bem, meus queridos ouvintes. Existia uma era, existia um tempo, um ciclo, e existia um mensageiro. Não é verdade, pastor Luciano? Existia, bom, se existia, bom, Apocalipse... Jesus disse em Apocalipse. Sim, vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 20, né? 20, vamos lá. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então veja bem, existem 7 igrejas e 7 mensageiros. Se nós já sabemos que a primeira era, o primeiro ciclo da igreja era Éfeso, vamos descobrir agora, a gente vai chamar... Veja bem, isso que nós estamos falando não é algo que nós cremos isolado. Pessoas ao redor do mundo creem da mesma forma que nós. Nós vamos falar agora diretamente com o nosso querido irmão lá de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, irmão Marcos, que é um ministro desse evangelho, que é um ministro da palavra pura e inadulterável. Ele vai falar quem seria o mensageiro, como Apocalipse 1, 20 fala, que havia 7 cidades, 7 eras, 7 ciclos, deve haver 7 mensageiros. Então quem é o mensageiro da era de Éfeso, meu querido irmão Marcos? Vamos lá. Boa noite, caros ouvintes, amados irmãos. Eu gostaria de falar com vocês sobre o anjo da primeira era da igreja, a era de Éfeso. E para isso, gostaria de ler Apocalipse capítulo 2, verso 1, onde diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Sabemos que esse que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, como já foi falado em outra live há dias atrás, este era Cristo, que estava falando agora para escrever, ou seja, falar, revelar ao anjo da era de Éfeso, o qual cremos que é Paulo. Agora nós sabemos que as 7 eras são 7 eras da igreja gentia. E sabemos também que a Pedro foi dado o direito de abrir as portas para os gentios, conforme está em Atos 10, quando Cornélio mandou chamar a Pedro por mando do Senhor Jesus ou de Deus.
E Pedro, chegando lá, trouxe a mensagem a Cornélio, abrindo as portas assim aos gentios. Mas apesar de nós ver que a Pedro foi dado de abrir as portas aos gentios, nós podemos ver pela Escritura que a Paulo foi dado ser o mensageiro. E quando nós vamos no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 1, nós lemos que Paulo diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Paulo estava deixando claro que agora ele não era mais um homem enviado por um pastor, por um sacerdote, por uma igreja, como outrora Paulo havia sido enviado. Mas agora ele era um homem enviado por Jesus. Paulo, apóstolo da parte não dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Ou seja, Paulo agora estava sendo enviado por Deus, por Jesus, e não mais por igreja alguma. Quando nós vimos no livro de Gálatas mesmo, capítulo 1, versos 8 e 9, Paulo diz: mesmo que um anjo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que vos já tenho anunciado, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Paulo tinha tanta certeza do seu chamamento, do seu chamado, que o que ele colocou, ele disse que os demais seguiriam edificando sobre isso. Nós vimos que Paulo, em Gálatas, capítulo 1, 12 e 9, diz assim: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E agora nós vemos que esse anjo no meio das 7 eras, o Senhor Jesus, o Filho do Homem, no meio das 7 eras, dos 7 castiçais, estava enviando a revelação a um mensageiro, e este a Paulo. E Paulo estava dizendo agora que ele não recebeu de homem nenhum o que ele estava pregando, mas o que ele recebeu a revelação da parte do Senhor Jesus, combinando com o que está em Mateus capítulo 16, onde o Senhor Jesus disse: quem diz os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um a João, outro Jeremias, Moisés, João Batista ressuscitado. E o Senhor, olhando para os apóstolos, disse: e vós quem dizeis sou ser o filho do homem? E Pedro lhe disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E então Jesus disse: bem disseste tu, Simão Barjonas, porque não te revelou nem o sangue nem a carne, mas o meu Pai que está no céu te revelou. E sobre esta pedra, ou seja, a pedra da revelação, eu edifico a minha igreja. Edificarei a minha igreja. Ou seja, Paulo estava chamado por Jesus e revelado por Jesus, e não por homem nenhum, para trazer essa mensagem aos gentios. E Paulo andou de tal maneira diante de Deus e com Deus, que sofreu açoites, sofreu torturas, foi morto em uma guilhotina, onde foi decapitado Paulo. Mas Paulo tinha o poder de Deus, que quando Paulo falava, as coisas aconteciam. As pessoas eram curadas. Quando o homem caiu daquela janela enquanto Paulo pregava e morreu, Paulo foi lá, tomou em seus braços e disse: a alma dele ainda está nele. Comeu, bebeu, partiu e o homem estava vivo. Porque Paulo disse que o evangelho deveria ser pregado também no poder e na manifestação do poder. Paulo tinha todos os atributos para ser o mensageiro da era de Éfeso, a qual significa visado e relaxado, a palavra Éfeso, porque a igreja já estava começando a se desviar da verdadeira palavra de Jesus. E então Paulo foi enviado para chamá-los de volta à palavra do Senhor Jesus. E todos aqueles que ouviram e creram naquilo que Paulo trouxe foram os eleitos daquela era para aquele dia, e foram sementes plantadas para que brotasse e dali viessem nossos irmãos que morreram nas arenas e assim por diante. E aqui estamos nós, desde aquela semente plantada naquele tempo. Paulo
mensageiro da primeira era. Que Deus abençoe a cada um nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, Deus abençoe nosso querido irmão Marcos Machado, ministro do Evangelho. Fica muito fácil entender, né? Amém. Nós estávamos aqui comentando, enquanto o irmão Marcos falava, nós comentávamos como é fácil entender quando alguém que entende e maneja bem a palavra consegue trazer uma explanação tão bem colocada, com muita categoria e muita propriedade. Estou muito feliz, queridos ouvintes, pela audiência, né, que está tremenda. A gente gosta muito quando você deixa seu amém, seu glória a Deus, quando você comenta, quando você compartilha. Concorda, discorda. Concorda, discorda, quando você dá a sua opinião, quando você faz a sua pergunta. Isso é importante para que essa live continue acontecendo, né? Verdade. Agora, o irmão Paulo falou sobre uma figura, uma das figuras mais admiráveis da Bíblia Sagrada. O homem, escritor da maioria das cartas e dos livros do Novo Testamento, apóstolo Paulo. Não teria e não poderia ser outro homem a não ser o apóstolo Paulo, ele que foi, como diz Gálatas, comissionado para pregar o evangelho aos gentios. Lembrando que São João capítulo 1 diz que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Então o que acontece? Quando os judeus rejeitam a Jesus, abre-se as portas para os não-judeus, que são os gentios. Os gentios somos eu e você que está assistindo. Então hoje nós temos essa oportunidade, porque os judeus fecharam a porta para o evangelho, mas o evangelho abriu as portas para nós. Amém. Através da pessoa do apóstolo Paulo, que deu então, como citou o nosso querido ministro, irmão Marcos Machado, ele acaba citando ali que Paulo foi comissionado a pregar aos gentios. E aqui estamos nós. A era de Éfeso, todo esse simbolismo que nós trouxemos, relaciona como mensageiro o apóstolo Paulo. Algo muito importante se revela em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, quando Deus, quando Jesus, né, fala para o mensageiro dessa era, que não era só mensageiro, mas também era profeta, o apóstolo Paulo, ele era um profeta. Veja o que ele diz. Tens, porém, isto, dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, Luciano, Deus odeia a obra dos nicolaítas. Sabe qual é o problema das pessoas? As pessoas, elas leem a Bíblia, mas elas não entendem. As pessoas, elas não procuram estudar, esquadrinhar. O que significa? Examinar a Escritura. O que significa nicolaítas? Quer dizer conquistador de povos. Ou seja, em grego, nikal significa conquistador. E laos, leigos. Ou seja, conquistador de leigos, conquistador de povos. Então Paulo odiava, trabalhava contra isso. Diga-se então, como o pastor citou e como eu recitei em Atos 19, quando Paulo ali estava confrontando-se contra pessoas, que então se levanta Demétrio, né? E se levanta então outros oradores, diga-se de passagem também, pessoas com uma certa eloquência, doutores na oratória, que faziam o quê? As pessoas, elas conseguiam entrar na mente das pessoas e conquistá-las com o psicológico, com as palavras. Então Deus odeia os conquistadores de povos, assim como também Paulo odiava. E você observa então, veja bem, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Coloca para nós aí, irmão Abner, essa escritura. Pastor Luciano, leia para nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo... Eu vou ler essa escritura
e depois o pastor já vai preparando então Efésios 4:14. Veja bem, 1 Timóteo 1:3, olha o que diz. Desculpa. 1 Timóteo 3:10. 1 Coríntios 3:10, desculpa. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, Paulo falando, ou coloquei eu, como sábio arquiteto, como perito arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Observe você que Paulo já se preocupava que se levantariam homens, que se levantariam pessoas, que se levantariam doutrinas, que eram doutrinas nicolaítas. Ali na primeira era, meu querido ouvinte, nasce duas vinhas. A vinha de Deus e a vinha do diabo, que se pareciam muito iguais. Eram religiosas, cultuavam, davam suas ofertas, mas tinham intenções diferentes. Por que Paulo lutava sempre contra os espíritos nicolaítas? Porque Deus odeia os espíritos nicolaítas. Vamos ver o que diz Efésios 4:14? Vamos ver o que diz essa escritura? E depois nós vamos aproveitar 2 Tessalonicenses 2:15. Vamos ler rapidamente essas escrituras para entender o ministério do apóstolo Paulo, para entender o que ele pregava. Efésios 4:14 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Vamos repetir. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Aí, pastor Luciano, as pessoas dizem assim, eu quero que você prepare aí, irmão Abner, 2 Tessalonicenses 2:15. Eu quero que você entenda isso. Então as pessoas vão dizer o seguinte: mas esse negócio que vocês são muito tradicional, vocês levam muito à risca o que a Bíblia diz, o que Paulo falava, porque Paulo era machista, Paulo ele era quadrado, eu quero ficar com o evangelho quadrado. Amém. Paulo não era machista. Paulo era aquele que pregava o evangelho de Jesus Cristo, porque como foi lido através do irmão Marcos, ele foi eleito não pela igreja, não pelo sistema. Quando a igreja elege segundo as suas vontades e interesses. Mas quando Deus elege segundo a vontade dele. Amém. E a doutrina que é pregada é a doutrina dele. Então veja o que diz 2 Tessalonicenses 2:15. O que Paulo fala? O que Paulo já recomenda? Veja o que ele diz. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Verdade. O que é reter? Reter é segurar com força. Reter é não deixar. Reter é eu tentar pegar a Bíblia do irmão Luciano e ele dizer: não, essa Bíblia é minha, ninguém tira da minha mão. Paulo está dizendo o seguinte: você fala, você é muito tradicional, a igreja de vocês é muito tradicional, a igreja de vocês é muito puritana. Não, Paulo diz, as pessoas dizem, nós não temos essas tradições. Paulo diz, retém. Ou seja, em outras palavras, assegure com força. Por quê? Porque Paulo sabia justamente isso, querido ouvinte, que se levantariam homens astutos. Agora veja 1 Timóteo 6, 12 a 14. 1 Timóteo 6, 12 a 14. Quero que você caminhe conosco, nós já estamos quase terminando a nossa live, mas olha o que diz a palavra do Senhor, 1 Timóteo 6, 14. Nós vamos ler 12, 13 e 14. E eu quero pedir para o pastor Luciano ler essa escritura para nós. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, veja bem, irmãos, nós estamos falando da era de Éfeso, nós estamos falamos do mensageiro de Éfeso, e nós quando falamos da cidade, falamos os detalhes da cidade. Agora nós estamos falando dos detalhes do mensageiro da era de Éfeso.
O que ele pregava? Qual a mensagem dele? Ele não tinha mensagem própria. Ele tinha uma mensagem que era dada diretamente por Deus, como ele recita em Gálatas capítulo 1. Vamos lá, pastor Luciano, vamos ler essa escritura? Essa escritura é muito pertinente para esse estudo que nós estamos fazendo. Estamos quase encerrando o estudo, mas gostaríamos de deixar essas coisas para vocês. Então, 1 Timóteo 6, vamos começar no 12, que diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito a boa confissão diante de muitas testemunhas, mando-te diante de Deus que todas as coisas vivifica, e que de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Agora 14. 14. Que guardes esse mandamento sem mácula e repreensão até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, mas então peraí, irmão Luciano. E como é que fica aquelas igrejas que dizem que o que Paulo pregou era para o tempo de Paulo? Como é que fica essas igrejas e esses líderes que dizem: não, rapaz, esse negócio de mulher usar saia, de mulher não cortar cabelo, de pastor ser assim, de ministro ser assim, de homem agir dessa forma, isso é lá pro tempo de Paulo. Agora veja o que Paulo fala. Vamos ler de novo 14, vamos bater bem esse martelo, esse prego com o martelo do evangelho, vamos pregar bem isso aí e vamos... Presta atenção nisso, vamos lá, pastor. Que guardes esse mandamento sem mácula. Opa, sem mácula? Ou seja, não venha para cá maquiar o evangelho. O que é maquiar o evangelho? Não, rapaz, isso aí não é agora. Você está pintando o evangelho de outra cor que não existe. Paulo diz que é para guardar sem mácula e repreensão. Até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, até que Jesus volte, o evangelho de Paulo deve ser pregado dentro de tempo, fora de tempo. Agora, fica a seu critério, fica na sua mão, querido ouvinte, irmão que está nos assistindo. Talvez isso seja duro para você. Para filho de Deus isso não é duro, não. Para filho de Deus, como dizia aqui o pastor Edson agora na live, isso é mel, isso é pão do céu. Amém. Isso é maná celestial, eu sempre digo, isso é uma parte da fatia dourada do maná celestial. Então veja bem, nós queremos encerrar a live daqui a pouquinho, mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta para o pastor Luciano, e ele vai responder com a Bíblia. Como é que fica, pastor Luciano, então? Será que Paulo não sabia, ele sendo profeta, sendo mensageiro da era de Éfeso, a primeira era, será que ele não sabia que, de repente, o evangelho ia ser maquiado, o evangelho ia ser... as pessoas tentariam dissolver a verdade do evangelho, se levantariam homens astutos, né? Nós teríamos muitas, dezenas de escrituras para passar para você, mas o tempo ele corre contra nós, né? Então, pastor Luciano, o que nós responderíamos através do apóstolo Paulo quando se fala o seguinte: e como é que fica a igreja? E o que aconteceria no futuro? Paulo era um profeta, né? Paulo era um profeta. Ele sabia o que estava falando, sabia o que ia acontecer. E olha só o que ele diz em Atos 20. Né? Se você quiser ler Atos 20, 29. Diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Meu Deus. Vou ler de novo. Porque eu sei isto. Ele sabia o que estava falando. Ele era profeta. Ele é um profeta, um mensageiro profeta. Eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Espíritos nicolaítas. Coisas terríveis contra a palavra. E no 31, para nós encerrarmos, diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei nem dia e nem noite de admoestar
com lágrimas a cada um de vós. Glórias a Deus. Amém. Então, Pastor Luciano, primeira era da igreja, uma era pura, com um mensageiro puro, pregando toda a palavra, e o discurso de Paulo era muito pelo amor, mas também muito pela correção. A primeira era da igreja, o primeiro ciclo, era o ciclo da cidade de Éfeso, que simbolizava tudo o que aconteceu, a ascensão do reino religioso da falsa vinha, né, que disfarçadamente começou a ser moldada através de uma imagem, e nós vimos que existem igrejas que não vendem, ou que não oferecem, melhor dizendo, não oferecem a palavra, mas vendem a imagem de si mesmo, se promovem a si mesmo, venham para a igreja fulana de tal, enquanto a palavra diz, venha a mim, quando Jesus diz, venha a mim, ou vinde a mim, né? Então nós vemos nascendo na era de Éfeso, né, as duas vinhas, e isso, Pastor Luciano, isso, nós devemos entender que foi o início da era, das 7 eras da igreja, que foi do ano 53 ao ano 170. Agora, a pergunta é, do ano 170 até o ano 2020, o que acontece? Nós vamos contar para você a história Lembrando que ninguém contou, né? Lembrando que as 7 cartas que João escreve, que Jesus manda João escrever às 7 igrejas da Ásia Menor, né? São um fato figurístico, né? Fictício, tipo assim, porque se você for olhar as igrejas, elas estão servindo de exemplos para o ciclo da igreja que iria discorrer durante os anos. Claro, e as características de cada igreja. As características de cada igreja seria revelado nessas 7 cartas para que servisse de base para todos os restos no decorrer das eras dos anos. E você vai aprender isso durante as outras lives que nós vamos fazendo aqui nas terça-feiras. A pergunta agora é, você está gostando do estudo? O que você está achando do estudo das 7 eras? Deixe o seu comentário para nós, é muito importante, suas perguntas, suas indagações, e nós vamos para um hino com o irmão William e a irmã Fran, e logo após então estaremos nas considerações finais e orando pelas pessoas necessitadas. Deus abençoe, irmãos. Desafio dado, né? Vamos cumprir, né? Amém? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos ser, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei
passar. Onde eu tocar, abençoado será. Quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, irmão William, irmão Fran, toda a família. Uma família cheia de dons, né? Muito especial. Esses levitas fazendo a obra do Senhor. Irmãos, vamos passar aqui a programação, né, da semana dos nossos irmãos. Quinta-feira, live Tabernáculo Emanuel Canoas, juntamente com o Moedra, pastor Antônio, uma live especial. E toda aquela equipe maravilhosa, Toda né? aquela equipe que está sempre por trás das câmeras lá, né? Que Deus abençoe. Então, quinta-feira, a partir das 20 horas, live Tabernáculo Emanuel. Vá no Facebook, busque ali, assista também, prestigie, que é muito especial. Sábado à noite, Tabernáculo Artigas, com o irmão Felipe, o irmão Gabriel, estão sempre fazendo uma programação. Também procure ali no Facebook, Tabernáculo Artigas. Você vai ver o irmão Felipe e também o irmão Gabriel fazendo a live no sábado às 20 horas. Domingo de manhã, live também pastor Edson Cunha, juntamente com todos os irmãos, toda a sua equipe, diretamente do Tabernáculo, ali às 9h30 da manhã. Que você possa também assistir ali esta live. Domingo às 6h30, nosso culto, transmitindo ao vivo, direto do nosso Tabernáculo. Participe conosco, vá ali, assista. Participe dos louvores, veja os louvores, ali está o conjunto tocando, os músicos cantando, a pregação da palavra. Então, domingo, às 6h30, participe conosco no nosso culto. Domingo à noite, temos uma programação especial para os jovens de Tabernáculo Minas de Corrales, também às 22 horas, uma programação muito especial. Muito boa. Muito boa para os jovens. Quem quiser aprender algo mais, sempre conecte ali, domingo às 10 horas da noite, com o irmão Lucas e mais alguns jovens, e também o pastor Edson, que está sempre dando apoio ali. O pastor Edson, esse domingo, falou sobre o famoso cavalo, né? Ele citou o exemplo eu estava comentando que o cavalo do pastor Edson está famosíssimo na América Latina inteira. Já está né? valendo mais do que 5 mil. Está valendo mais do que $5.000, pastor Edson. Deus abençoe. Falando do pastor Edson, ele está conectado, nos envia saudação, né? Irmão Leandro Ortolan, ele é ouvinte assíduo dessa programação. A gente está fazendo o programa e ele está aqui sempre, no particular, nos enchendo de alegria com seus comentários e suas perguntas também, né? Bom, Luiz Mário, né, que está também conectado, irmão Marcos Machado, que já participou dessa programação nessa noite, grande varão de Deus, irmão João Vieira conectado, irmão Abigail, né? O irmão Abraão Escobar e toda a família Escobar, que nos dá a alegria de estar conectados conosco, né? Pedro Henrique não está aqui hoje, mas está conectado, está conosco assistindo, né? O irmão Samuel Cunha, né? Enfim, muitos e muitos irmãos. O irmão Vivaldo. O André Luiz lá em Florianópolis, né? Lá em Florianópolis, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui, tem o pastor Domingos Bressan, irmão Edivaldo, irmão Ricardo. Irmão Felipe Barcelona, também está aqui. Lá direto de Artigas, né? Direto de Artigas. Deixa eu ver quem mais aqui. A irmã Celoí, também de Passo Fundo. Irmão Esdra de Canoas, também está participando. Mantida, irmão Jairo. Pastor Antônio. Gabriel, né? Ferreira, que é ali Artigas também. Deus abençoe, Gabriel. E tantos e tantos. A minha mãe estava assistindo ali. A minha mãe Zolaide, né? Que Deus abençoe também. Ela mandou uma mensagem para mim. Me lembrando também que minha irmã lá de Nova Petrópolis, a irmã Solange, também assistindo essa programação. Estou vendo aqui a irmã Simone também assistindo a programação, que a Simone Simone Andrade é a esposa do José, né? Isso. Andrade, que é sogro e sogra do Pedro, mãe da Tamires, né? Mãe e pai da Tamires. O Raul Barcelona, também de Artigas, né? Está nos assistindo aqui. Pastor Ed Escobar, que também mandou uma saudação aqui. Deixa eu ver. Irmão Edivaldo, né? Já foi falado. Irmão Edivaldo, ele vibra, né? Com a história da igreja, né? História da igreja. Na verdade, o eleito, ele vibra com essas verdades, né?
É uma pena, né, que o nosso tempo ele Também, é irmãos, limitado. nos Né? perdoem, né? Se não conseguimos citar Citar todos todos, os nomes, que às vezes não aparece para nós todos. Normalmente é só quando comenta ou quando entra ali, porque nós vemos que no Facebook, para você entender, ele tem o feed de notícia, e quando você só corre ali, não aparece para nós quando você vê. Você tem que clicar no feed de notícia para ampliar a tela. Verdade. E quando amplia a tela, daí aparece para nós que você está assistindo e nós podemos mandar a saudação para você. Verdade. Quando você só corre ali pelo feed de notícia e bota o áudio, não aparece para nós que você está assistindo. Por isso que muitas vezes quando encerramos a live, você aparece ali 4, 5 vezes mais Do que o normal. do que as que estão aqui aparecendo para nós, porque são pessoas, irmãos, que assistem e não aparecem para nós. Lembrando também, moço, que essa live, além de ela ficar gravada no Facebook, né, nós vamos também passar ela para o YouTube, no nosso canal Tabernáculo A Voz do Cristão. A pedido de muitas pessoas, né? Vai ficar registrado lá essas lives, esse estudo, desde a primeira era até a última era, vai ficar registrado tanto no Facebook quanto também no canal do YouTube. E também pedimos que você que tem Instagram e queira nos seguir no Instagram, também é @a Voz do Cristão, Tabernáculo A Voz do Cristão, nos procure lá. Lá você vai ver o pão diário todos os dias, lá você vai ver mensagens, extratos de mensagem de profeta, lá você vai ver as fotos dos cultos do tabernáculo durante a semana. Alguns vídeos também, por exemplo, a explicação do irmão Marcos sobre o apóstolo Paulo, a gente vai postar lá, né? Só esse trechinho para que você possa compartilhar. Vamos postar lá tanto no Facebook como também vamos compartilhar também no IGTV do Instagram, né? Então, que Deus abençoe a todos, né, Monsenhor? Vamos fazer a última oração, Vamos fazer a oração final aos pedidos dos irmãos que nos pediram. Se você ainda tem algum pedido, pode fazer agora. Estaremos aqui aguardando alguns segundos. Que você quiser pedir, é só pedir para nós que nós estaremos incluindo nesta oração. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Um detalhe importante também, enquanto o irmão Luciano observa ali no celular, é bom sempre você entender, querido ouvinte, talvez você que está vendo ao vivo ou vai ver, né, essa gravação que vai ficar na internet, antes de você falar qualquer coisa, nos julgar de qualquer adjetivo, né, eu gostaria que eu lanço um desafio, né, se você acha que aquilo que nós falamos não está de acordo com a palavra, está ferindo o seu sistema religioso, a sua crença, nos procure. Procure nós através das redes sociais, através dos nossos telefones. Se você conhece alguém que congrega com a gente e gostaria de ter uma reunião conosco ou uma troca de palavras através do WhatsApp, fique à vontade, não se constrange com isso. Nós estamos aqui porque se há uma pergunta bíblica, deve haver uma resposta bíblica. Você não vai ter uma resposta nossa no achismo, e nós não vamos maquiar a verdade. Nós vamos falar aquilo que está dentro da Bíblia. Então preste atenção. Antes de nos julgar, nos procure. Tire suas dúvidas e vá para a Bíblia. A Bíblia não mente. Ela é absoluta. Vamos orar? Amém. Vamos orar. A irmã Melânia também estava assistindo aqui. A irmã Paula pede oração a favor dela. E também a irmã Fran pede oração. Ela está com um probleminha e ela pede oração. E nós vamos então colocá-los diante do Senhor. Pastor Luciano estará orando. E no final dessa oração então estaremos encerrando essa live maravilhosa com a palavra do Senhor. O Mojário falou aqui que os Ferreiras estão em peso assistindo, né? Amém. Amém. Graças a Deus. Também a irmã Daiane Cabral pede oração em favor de Jonas e família. Vamos lembrar também. Então. Amém. Irmão Rubens também estava nos assistindo. Irmão Rubens. Nosso grande parceiro, irmão Rubens. Grande parceiro. Deus abençoe, irmão Rubens, toda a sua família. Eu vou mandar um abraço bem apertado para todos os irmãos do Uruguai. Amém. Todos os irmãos da Bolívia que estão nos assistindo, todos os irmãos do Brasil, tanto o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que sempre nos acompanha, Rio de Janeiro, São Paulo, também Ceará, que sempre nos acompanha, o irmão Walter lá, também sempre nos acompanha lá diretamente do Ceará. Que Deus abençoe a todos e agradecemos imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade de ficar assistindo e aprendendo um pouco da palavra de Deus. Amém? Então pedimos agora que você feche seus olhos, incline seu rosto, vamos orar, levar esses 3 pedidos, né,
diante de Deus. A irmã Fran, a irmã Paula e também a irmã Daiane, que estão pedindo em seu favor. Feche seus olhos em reverência ao Senhor, incline seu rosto e oramos a Deus. Pai amado, em Tua presença estamos, Senhor, agradecidos, ó Pai, por esse tempo que passamos aqui, onde discorremos, Senhor, acerca da Tua palavra, acerca da história, acerca daquilo que Tu deixaste-nos para ensinar para a Tua igreja, Senhor. Rogamos a Ti neste momento, ó Pai, uma bênção especial sobre cada lar, Amém, cada um Jesus. que conectou, Senhor, e cada um que vai conectar esta live. Pai amado, que eles sejam abençoados, que seus entendimentos sejam esclarecidos, que o seu coração fique essa semente plantada, ó Pai, para aquele que ainda não conhece essa profundeza da palavra, para que eles possam estar, ó Pai, Te louvando e aprendendo mais de Ti. Amém, Jesus. Deus amado, rogamos, ó Pai, por esses pedidos de oração, Senhor, a irmã Fran que pede por essas dores, ó Deus, também a irmã Paula que pede, Senhor, a seu favor, e também a irmã Daiane, Senhor, que pede em favor de Jonas, ó Pai, e família. Nós intercedemos, ó Pai, Amém, por Jesus. cada uma dessas vidas, pedindo, Senhor amado, que Tu possas, ó Pai, curar, libertar, Senhor, e ir de encontro a essas vidas, Senhor. Amém, Jesus. Porque nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, Jesus. Tu és o Deus que fez milagre lá no passado e faz hoje ainda. E nós oramos e entregamos essas vidas em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu poderoso nome. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe, tenha uma ótima semana e até terça-feira, nesse mesmo horário, nesse Amém. mesmo canal, né? Amém. Deus abençoe. Saludos a todos. Shalom.